Som. E eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Debaixo do meu pé, 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 Satanás debaixo do meu pé. Vamos cantar juntos. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Diga, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé,
debaixo do meu pé. Satanás debaixo do meu pé. Diga assim, ó. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Diga isso. Curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Ele curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Sai do chão agora, vamos lá. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Aleluia. Olha só, antes da gente passar para o próximo louvor, queria ver só a igreja e a bateria cantando essa parte. Veja o que Jesus fez. Quero ver se vocês estão afiados. Vamos lá. Veja o que Jesus fez. Quero ouvir vocês. Meu corpo está curado. O quê? Bem na hora. Venha louvá-lo. Mais uma vez, está bonito. Vamos lá. E veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado. Eu fui salvo. Eu vou louvar o seu nome. Profetiza isso na sua vida. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Boa noite, igreja do Senhor! Amém! Quantos creem que nós somos livres? O sangue derramado na cruz do Calvário nos libertou, amém? Então nós podemos cantar que nós somos livres. Livre de toda amarra do pecado, livre de toda doença, livre de tudo que não provém do Senhor. Amém? Então nós vamos declarar nessa noite assim, ó. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Agora declara bem alto. Eu sou livre. Só vocês. Eu sou livre. Mais uma vez, livre. Livre pra correr. Livre pra correr. Livre pra dançar. Livre pra dançar. Livre pra viver por ti. Livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Você que é livre, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Palmas assim, ó.
aqui nessa noite dê um brado de vitória. Um, dois, três, vai! As palmas! Eu sou livre! A igreja com as palmas assim, ó! Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito: eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito: eu sou livre, eu sou então livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. A igreja adora o Senhor com as palmas. Lá em cima todos juntos. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito: eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito: eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre.
por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Sacrifício naquela cruz. Obrigado porque hoje nós somos livres, livres para cantar, para dançar na tua presença. Obrigado, Senhor Jesus. Eu sou livre. Aplauda forte ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Nós somos livres, porque Ele morreu na cruz por nós. Hoje nós temos livre acesso. Nós não vivemos em cadeias, em pecados que nos aprisionam, pois somos livres. Quando você se encontra numa prisão, o próprio causador da sua prisão é você mesmo. Uma vez eu tinha visto uma charge, que toda vez que a pessoa passava em frente a uma cela, tinha tudo que ela gostava dentro da cela. Na primeira vez ela foi, na segunda vez ela foi, na terceira vez ela foi, e um dia a porta da cela se fechou. E ela ali se encontrava numa situação perdida, porque ela própria se aprisionou nos seus próprios pecados. E hoje eu quero convidar os irmãos para fazer uma oração aqui conosco do Ministério de Louvor. E essa oração diz que nós entregamos a Deus a nossa oração, que nós estamos seguros nele, porque Ele é o nosso Deus de amor. E Ele está aqui essa noite na pessoa do Espírito Santo, para falar comigo, para falar com você. Então fique de coração aberto e ouça o que Deus tem a dizer para você essa noite. Feche seus olhos nesse momento. Entrego a ti. Declara, igreja. Pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Diga isso a Ele. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Diga que você está seguro nele. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Erga suas mãos aos céus e diga: eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Vamos cantar do início. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Confie nele, posso confiar. Receba isso essa noite, que a vitória está por vir. Estamos seguros nele. Seguro estou em ti, tu és o Deus, Deus amor, Deus amor. Não temerei o mal,
Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Pega suas mãos aos céus e adore Ele essa noite. Exalte o nome dEle. Adore a Ele. Seguro estou em Ti. Tu és o Deus de amor. Ele é o Deus de amor. Eu não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Liga suas mãos aos céus. Eu ergo minhas mãos. Preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Diga, seguro estou em Ti. Deus de amor, Tu és o grande eu sou. Diga isso a Ele. Preciso receber a Tua palavra, ó Deus. A Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Somente a palavra dele nos fará vencer. A Bíblia diz: conhecereis a palavra, a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Ele está lá nos céus, nos sondando, porque Ele nos conhece. Ele sabe a nossa hora de levantar, Ele sabe a nossa hora de dormir. Nenhum fio da nossa cabeça cai sem a permissão dEle. E Ele nos conhece. Nós podemos estar no mais profundo abismo e Ele está nos vendo. O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio dizendo que Ele te sonda, Ele te conhece. E Ele veio aqui para sondar os nossos corações. Feche seus olhos. Declare comigo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim, diga, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como. Fale isso pra Ele. Quero ser usado. Qualquer
ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, diga, e me conheces. Quebranta o meu coração, Quebranta o meu coração. transforma-me conforme a tua palavra. Peça isso a Ele esta noite. E Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, peça isso a Ele, peça isso a Ele. Clame por Ele essa noite. Erga suas mãos aos céus e peça isso. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Peça isso a Ele essa noite, peça isso. Sonda-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me e enche-me e usa-me. Diga mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quero ver vocês cantando. Sonda-me, transforma-me, enche-me, enche-me e usa-me, sonda-me. Transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me. Vamos dizer todo mundo juntos? Senhor, aleluia, glória a Deus.
Feche seus olhos, ainda de olhos fechados. Uma determinada passagem da Bíblia, nós vemos que Jesus estava no templo e ali era uma festa e eles iam até o tanque de Siloé para pegar água e jogar na escada como ato de purificação. E Jesus naquele momento, ele viu isso e ele disse: quem tem sede vem até a mim e beba. E eles não entenderam e expulsaram Jesus no templo. E mais tarde, Jesus estava lá, no pátio, e eles levaram a mulher. E naquele momento, Jesus escrevendo na areia, ele olhou para todos e falou assim: aquele que tem pecado, que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali todos foram se retirando. E ele virou para a mulher: veja, eles não te condenaram, eu não te condeno. Vá e não peques mais. E essa música, ela é contada como se fosse a ótica daquela mulher. Então quando você estiver cantando essa música, você possa reparar que aquela mulher adúltera que estava narrando a história nessa música que nós iremos cantar hoje. Preste atenção porque a letra é muito profunda. Amém? Feche seus olhos. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. A sua graça, Sua irresistível graça me erga suas mãos aos céus e diga isso. Quem é que Era sem pecado e não me condenou? no lugar da morte e vida me Perdoou. diga isso. O cordeiro que por mim Se entregou e os meus pecados levou. Ele nos perdoou, Ele nos amou primeiro, amados. Aleluia! Vamos cantar do início essa música mais uma vez. me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Declare isso. Eu só tinha os meus pecados Pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. mas mesmo assim me amou. Diga. Com a Traz a ti a pedra, quem nunca pecou.
irresistível graça. Cante bem forte. E quem é esse? E era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados. Quem é esse? Quem é esse? E era sem pecado. Ele não me condenou. No lugar da morte, Vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Esse próximo refrão ele diz: eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Diga isso a Ele bem forte. Declare isso para Ele essa noite. Não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Declare. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Diga mais forte. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, Hoje é sua morada. a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Formada. Diga bem forte. Quem é esse? Ele não te condenou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Quem é esse? Quem é esse? Ele não me condenou. Vida me ofertou. Por mim se entregou e os meus pecados. Diga a Ele: eu não te troco por nada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, Hoje é sua. diga mais forte. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim. Quero ouvir só a igreja e a bateria. Eu não te troco. Eu não te troco. Suas palmas assim, ó. Diga mais forte. A minha alma. A tua presença aqui faltava em mim. Diga: eu não te troco. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, Hoje é sua morada. a minha alma buscava e nada me Completava. Minha vida foi transformada.
a vida foi transformada. Vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Aleluia. Aleluia, aplauda mais forte ao Senhor nessa noite. Só Tu és a fonte de águas vivas, Senhor. A fonte da qual nós bebemos e jamais temos sede outra vez. Nessa noite nós queremos declarar que Tu és a fonte de águas vivas. Somente Tu és a fonte, o rio de águas vivas. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia. Sem ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra. Então peça a Ele, igreja de Nova Vida, dá-me de beber. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és, declare, quem a minha alma esperou, a fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Todos juntos vamos declarar. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Então peça a Ele nessa noite, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez já ouvi Teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu
fonte da vida me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Então diga, eu quero beber. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero ouvir a igreja cantando, tu és. Tu és. A fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias. Você que crê nisso, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Querido, vamos aproveitar esse momento de musicalidade com o Espírito Santo de Deus e ajuntar as nossas orações, porque nós cremos que esse lugar, o que torna esse lugar um lugar especial é a presença do Senhor, é saber que Ele está aqui. O que faz de nós pessoas vitoriosas é a presença do Senhor em nós. Esse mesmo Deus que está aqui, que está em nós, que está naquele que está nos assistindo pela internet, é o Deus que pode atuar nesse lugar, nesse bairro e nessa cidade. Então nós como igreja costumamos fazer, e hoje mais uma vez eu peço que vocês venham levantar as suas mãos para juntar as suas orações, as minhas, e que a gente possa virar para a sua casa ou para algum lugar desse bairro, nesse lugar. Você também que está nos assistindo pela internet, se você puder fazer isso, nós acreditamos na oração da igreja. Senhor Deus e Pai, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse dia, por mais um dia, Senhor, diante de Ti. O Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de estar aqui, orando, bendizendo o Teu nome, adorando o Seu nome, colocando as nossas vidas no Seu altar. E mais do que isso, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de pedir. Então, Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos que abençoe, Senhor, esse lugar. Nós declaramos, Senhor, e continuaremos declarando que Vila Rosalia é do Senhor. Nós declaramos, Senhor, que as famílias de Vila Rosalia são do Senhor, que os jovens, Senhor, que os casamentos, os vizinhos, os nossos vizinhos, até mesmo, Senhor, aqueles que não comungam das mesmas fé que nós, eles são do Senhor. Alcança esses corações, Senhor. Alcança as almas perdidas, alcança pessoas que estão confusas, pessoas que foram enganadas, Senhor, enganadas na sua mente, enganadas no seu sentimento, enganos, Senhor, travestidos de verdade, mas na verdade são mentiras que colocaram na vida delas, que elas não podem ser transformadas. Mas nós cremos que o Senhor pode transformar, Senhor, que o Senhor pode restaurar, e o que o Senhor pode mudar. Aqui, Senhor, tem um povo que foi transformado e mudado por Ti.
Pai, nós cremos, Senhor, que essas pessoas que estão aí, Senhor, perdidas, elas também podem entrar por essas portas e declarar que só Tu és Salvador na vida delas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós declaramos isso, Senhor, em nome de Jesus, que todos digam amém. Aplauda o Senhor, querido. Amém. Toma o seu assento. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Vira para o teu irmão e fala assim: Deus é muito bom. Queria aqui chamar a Jana para estar trazendo os nossos anúncios. Paz de família, tudo bem com vocês? Vou falar só um pouquinho hoje, porque hoje tem bastante gente boa aí para falar. A gente tem muitos eventos ainda esse mês. Gente, mas vou falar logo do evento que fecha o mês, dia 31 de outubro. É o culto de casais e o tema vai ser Vivendo o Sobrenatural no Casamento. Quem vai pregar dessa vez é o pastor Leandro, ele já teve algumas vezes aqui na nossa igreja e eu creio que vai ser uma bênção, amém? Terça-feira, 19h30, nosso culto da família. Na quarta-feira, às 8 da manhã, Bom Dia, Espírito Santo. Quinta, 19h30, nosso culto de oração. Domingo, às 8h30, EBD. Às 10 da manhã, nosso culto matinal. E 18 horas, o culto ao qual estamos fazendo parte, amém? Agora, por ordem, né, de evento, vou chamar o pessoal do Geração Vida para falar da nossa festa da próxima semana. Logo depois, a Neia vai vir falar sobre o culto de mulheres, que também será no dia 25, seguido da festa do Dia das Crianças. O Felipe vai falar do culto de homens e a Beth vai falar do passeio da melhor idade, amém? Orem e participem das programações da nossa igreja. Boa noite, igreja, paz. Hoje os nossos mascotes estão aqui, GG e Vivi. Vem cá, Vivi, vem cá. Vivi, GG. Vocês já conheciam ele? Quem conhecia já eles? Isso. São os nossos... Gente boa, né? Eles adoram festa, só aparecem em festa. Não vem... Vocês vêm para o culto lá embaixo, na salinha, né, GG? GG, ele lê muito a Bíblia. Vivi também. Não é verdade? E eles já estão super animados, empolgados com a nossa festa. E hoje eu vim aqui junto com eles para vocês guardarem na cabecinha de vocês que é sábado que vem, às 14 horas, o nosso congresso, o nosso culto infantil. E eu queria até esclarecer sobre essa palavra infantil, né? Que tem muita gente perguntando, mandando zap, pode 12 anos, pode 14 anos? E eu queria explicar isso para a igreja. O Geração Vida, que é o nosso ministério, que é o nome do nosso ministério, né, da Nova Vida, ele é de 1 ano a 15 anos. O Teens, que é de 12 a 15, é isso? Ele também faz parte do Geração Vida. Então, todos estão convidados. Só que tem um detalhe, a gente está pedindo para que cada criança venha acompanhada do seu responsável. Porque, né, o trabalho aqui é um trabalho que envolve toda a família, né? Não é um momento somente de brincadeira, que o GG vai dançar, a Vivi vai dançar, e vamos para lá brincar nos brinquedos. Não é isso, né? Como nós temos demonstrado muito a vocês, nosso tema, Crianças Escolhidas para Construir. Né? E nós estamos falando dessa construção, dessa obra. Só que para a obra, né, estar completa, para ela estar ali firme, quem começa a obra? Quem é que começa a obra, gente? Quem que Deus escolheu para começar essa grande obra? Nós, família, igreja. Então, cada tijolinho que está ali representado, que vai estar aqui representado, são vocês. Então, não levem esse trabalho do Geração Vida como algo só recreativo, mas é muito além disso. É evangelístico, tem oração, a semana de intercessão, né? E a gente tem feito assim, um trabalho maravilhoso nas salinhas. Tragam seus filhos, netos, sobrinhos, porque é na base, gente, é na base. É na base que a gente precisa intensificar essa construção que Jesus nos chamou, tá? Então, queria estar deixando aqui esse recadinho para vocês. A partir das 2 horas, eles vão estar aqui
precisa de inscrição, tá bom? Precisa que eu dê um nome, o telefone, o zap. A tia Adriana vai estar lá embaixo, a tia Gil também, porque tem uma surpresa para eles, é contado, né? Só vai participar dos brinquedos lá, preferencialmente quem está aqui dentro do templo, quem participou aqui das ministrações, do teatro, né? Que vai estar acontecendo aqui. Lá não vai ser aberto totalmente ao público, né? Da rua, porque a preferência aqui, a nossa família, a família Nova Vida, as crianças, os pais, aproveitem o espaço, os brinquedos. Então, a gente está fazendo o máximo que a gente pode de organização e eu conto com vocês. Amém? Nós não estamos sozinhos nessa obra. Assim como Neemias fez, ele convocou uma nação. E eu quero convocar toda a igreja para estar com a gente aqui neste dia, celebrando, né? E as nossas crianças já são escolhidas. Elas são escolhidas para construir uma igreja, continuar essa obra de uma igreja forte, né? Vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Posso contar com vocês? Amém? Lá embaixo tem um Pix, tem um QR Codezinho lá. Quem quiser colaborar, quiser doar R$3, R$5, está lá embaixo, participem, tá bom? Pode chegar lá e encostar o celularzinho de vocês. Ah, eu não posso, não trouxe celular. Não tem problema, o Pix é da famosa Jana. Cadê a Jana? Jana tem os Pix abençoados aí, só pedir a Jana, que ela que é a nossa administradora, ela que comanda aí nossa verba, tá bom? Então, gente, fique com Deus, esse é o nosso recadinho, tá? Tem um vídeo especial aí, homenagem aí ao Geração Vida, que as nossas tias prepararam. Amém? Vem para cá, Gigi, vem para cá, Vivi. Tia Andréia vai dar um recadinho aqui também. O que é ser criança pra você? Deus é muito bom, ser divertido. Ser criança é ter direito à educação, brincar e lazer. Comer doce. Ter liberdade. Gosto muito de ser criança porque eu gosto muito de ser divertido. A gente vai pra escola. Então a gente faz o dever de casa. Quando a gente chega em casa, aí a gente brinca, faz o dever de casa e depois a gente brinca com o pai e com a mãe. Ser criança pra mim é não ter conta de casa. Eu acho uma coisa muito legal. As crianças podem se entender, as crianças podem brincar. Os adultos não podem, porque eles trabalham. O que é ser criança pra você? Legal, divertido. Já foi? Brincar. Ser livre. Muito bom e melhor coisa na minha vida, porque melhor ser criança, pessoal. O que é ser criança pra você? Muito bom, eu gosto muito. Dá pra brincar, um monte de coisa. Criança ser feliz, criança brincar com os amigos, criança ir na escola e aprender. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais preto. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toc, toc, toc. Ah, eu amo a Cristo, porque Ele me salvou. Davi ama Cristo. Amém. Sim, Olá, pessoal. Eu estou aqui para pedir uma ajuda de vocês. Tudo que vai ser feito sábado é com a carinha das nossas crianças, né? A roupagem, né? A linguagem de uma criança. Mas tem coisas que é com muita seriedade. E nós vamos fazer coisas aqui que são princípios, né? Vai ter louvor, princípio da adoração. Vai ter mensagem, princípio da palavra. E vai ter ofertório, princípio da fidelidade. E o que eu queria pedir para vocês que vão ter suas crianças aqui?
pais, tias, avós. Eu queria pedir a ajuda de vocês com uma semente. Eu não estou aqui falando de valor, eu não estou aqui falando de dinheiro, eu estou falando de uma semente, porque vai ter um momento do ofertório, e aí é o momento que eles vão plantar esta semente. E eu queria pedir assim, a vocês de todo o meu coração, antes de sair de casa, dê a semente na mão do seu filho, explique para ele, ó, essa aqui é a sua semente, você vai plantar no momento do ofertório, você está abençoando a casa de Deus, você está contribuindo com o crescimento do reino de Deus, e assim Deus se alegra e abençoa você e a sua família. Explica isso para o seu filho, entrega essa semente na mão dele, sabe por quê? A gente faz evento com as crianças, e neste momento, sempre tem aquele que traz a oferta, e aquele que não traz. E esse que não traz, muitas das vezes, ele fica triste, porque os amiguinhos vêm à frente entregar e ele não tem nada. Já teve criança que perguntou, tia, cadê a minha oferta para eu entregar? E como é que fica o nosso coração? Eu queria pedir essa ajuda para vocês. Novamente vou falar, não se trata de valores, se trata de semente, de princípios. Eu posso contar com vocês? Eu fico muito agradecida, tá bom? Deus abençoe. Agora, Neta, vindo. Na próxima vez, ó, não precisa nem de chamar o pessoal, não. Pode me dar a roupa que eu já venho. Que a cabeça eu já tenho, né? Agora é só... Boa noite, a paz. É só um recado que a diaconisa Márcia pediu para deixar para as mulheres em geral, né? Adolescentes, jovens, senhoras, então todas as mulheres. Nosso congresso Rosa está chegando, então nós gostaríamos que todas vocês se empenhassem em trazer uma amiga, uma visitante, né? Uma parente. Então, vamos nos empenhar em encher a nossa igreja de mulheres que precisam ouvir a palavra de Deus, né? Então, vamos convidar com carinho, fazer aquele convite especial. Vai ser uma tarde muito abençoada. A Marcinha, né, a equipe está preparando tudo com muito carinho, né? Palavra, adoração. Depois vai ter uma pausa para nós nos confraternizarmos lá no café, na cafeteria vai estar funcionando. Então, eu gostaria de convidar todas vocês, dia 25/10, sem ser esse sábado ou outro. Então, eu quero todas aqui, para nós juntas podermos louvar e adorar o nome do Senhor. Então, o início é 14 horas, aí vai ter uma pausa e vai até mais ou menos 17h30, 18 horas. Tá? Então, venham preparadas para receber aquilo que Deus está plantando no coração, né, de quem estará aqui. Vai ter uma pregadora de fora, uma pastora, ela foi convidada, e ela está muito empolgada em vir compartilhar o que Deus colocou no coração dela conosco, né? Então, eu conto com todas vocês nesse dia. E a Marcinha também pediu para avisar que amanhã, 19 horas, tem oração. Quem quiser vir, né, participar do grupo de oração, está convidada também. Então, amanhã, 19 horas, o pessoal da oração vai estar reunido, tá bom? Culto abençoado aí para vocês. Boa noite, a paz do Senhor, amém? Também no mesmo dia 25, essa igreja tem muito evento, graças a Deus. Às vezes você fala, não tem nada. Tem, gente, tem. É só você procurar que sempre tem algum evento para você participar. Geração Vida, dos adolescentes, tem dos jovens. É só você procurar as pessoas responsáveis que vocês vão estar por dentro. Ó, no mesmo dia 25, nós vamos ter uma conferência lá na Igreja Nova Vida da Pavuna. Alguns homens já tiveram a oportunidade de estar lá, de ir comigo umas 2 vezes, e não vai ser diferente nesse mesmo dia 25, que o tema lá é o homem e o sacerdócio. Nesse dia 25, a partir das 16 horas, eu vou estar aqui na igreja, lá vai começar às 17 horas. Então, eu vou estar aqui na porta da igreja. Convido você, homens, que queira ouvir um pouco da palavra de Deus, estar junto, orando, comunhão, eu acredito que vai ser uma bênção. E mais para frente, vou estar passando lá no grupo melhor, e que você também coloque na sua agenda, dia 29 de novembro,
como eles colocam que outubro, o mês rosa, e novembro, azul. Nós vamos ter um palestrante aqui, já falei com o Adriano, um amigo dele, lá, se eu não me engano, da Advec, ele é da Advec, ele vai estar falando sobre saúde do homem, a saúde do homem. Como teve aqui no ano retrasado, foi uma bênção. Ele trouxe um homem de Deus também para estar falando sobre a saúde do homem. E no dia 29 de novembro, nós vamos ter essa oportunidade. E eu convido você que traga seu vizinho, seu amigo, que você traga para poder estar ouvindo uma palavra de Deus e também estar aprendendo. Porque o homem, para se cuidar, é bênção, né? O homem se cuida bastante, né? O homem, ele é que se cuida mais do que a mulher. Amém? Mentira, né? Então nós vamos estar aprendendo coisas aqui maravilhosas que eu acredito que vai ser bênção para a minha vida e para a sua vida também. Tá bom? Agradeço a oportunidade aí. A Beth agora. Amém. Rapaz, meus irmãos, eu não levei muita fé nisso que o Felipe falou, não, hein? Quero compartilhar com vocês, né, algo que tivemos ontem. Primeiramente, a paz do Senhor, irmãos. Fazemos parte do Ministério da Melhor Idade, algo que está sendo bênção. Cada vez Deus nos surpreende com uma surpresinha. Eu falo que nossos bate-papos sempre estão sendo diferentes, né? Ele sempre prepara algo especial. Queria compartilhar com vocês o nosso videozinho de ontem, que era para ser um bate-papo e acabou se tornando um evento. Quem teve aqui ontem, gente? Cadê as meninas? Ontem deram trabalho. Pode um pouquinho? Nossa família está crescendo muito, graças a Deus, e a gente fica muito feliz. Então, gente, mês de novembro, teremos o nosso passeio no dia 22 de novembro. Infelizmente, as vagas já acabaram, tá bom? Infelizmente, né? Mas você que quiser fazer parte, gente, do nosso grupo, nos procure, tá bom? Para a gente estar anotando o nomezinho de vocês, para possivelmente no próximo passeio vocês puderem estar com a gente. Por quê? O nosso grupo é formado, né, por um pequeno grupo, e dali eles foram já pegando as vagas deles. Aí agora os irmãos que não fazem parte do grupo vieram nos procurar, e a gente não tem. Agora, você fazendo parte do grupo, eu vou ter uma noção das pessoas, e a gente tenta pegar, né, de repente, mais de um ônibus para estar levando o grupinho aí que está crescendo cada vez mais. Ontem deram trabalho, tive que fazer chantagem. Se não se comportarem, não vai ganhar bolo, porque estavam faladeiros demais. Mas está sendo muito gostoso, gente. Esse povo aí, ó, dá um trabalhinho, mas é um trabalhinho abençoado e edificador. Tá bom? Esperando todos vocês no nosso próximo bate-papo. Primeiramente, para nos alimentarmos da palavra do Senhor e para fazermos a nossa baguncinha que só vocês da melhor idade sabem fazer. Tá bom? Culto abençoado, meus irmãos. Amém. Bastante eventos, né? Como o Felipe falou. E essa importância também do Novembro Azul, né? O Felipe falou, os homens não cuidam da saúde. Tem que cuidar da saúde, gente. Às vezes a gente não cuida da saúde, mas o pretinho no carro tá bonito lá, né? O carro tá polido, bonitinho, com a manutenção toda em dia, mas o cara tá todo caído, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde, é importante também. Eu queria saber dos aniversariantes dessa semana aí, tem alguém? Acho que domingo passado eu fiz um arremate geral, né? Aí ficou pouca gente. Tem mais alguém? Tem o Lucas, tem o amigo aqui, tem mais alguém? Vamos lá, gente, aproveita que é a promoção do dia.
A senhora ali também está vindo, a gente vai esperar ela. Aí a Marcinha ela recebeu oração em casa. Pastor Ney recebeu oração também, acho que foi foi um dia, foi sexta-feira, se não me engano, né? Ontem também. Quem sou eu? Eu sou o menor da casa. Gente, vamos estender as mãos aqui para frente. Senhor Deus e Pai, entregamos a vida, Senhor, dos teus filhos em tuas mãos, te agradecendo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem os ajudado, cuidado da vida deles, protegido, Senhor, dado saúde, Senhor. Eles chegaram nesse tempo aqui, Pai, estão diante de Ti, no seu altar, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando, Pai. Porque nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, mas agora nós pedimos, Senhor, pedimos que o Senhor continue abençoando a caminhada deles, Senhor, os próximos anos que virão, dando saúde, derramando bênção sobre a vida deles, Senhor, que eles possam ser prósperos, bem-sucedidos naquilo que se propuserem a fazer e que a presença do Senhor esteja na vida deles sempre, em nome de Jesus, amém. Aplaudo o Senhor pela vida dos nossos aniversariantes, parabéns, filho. Parabéns, fica aí, parabéns. Tem um vídeo aí do Tim. E aí eu quero ver, vem para cá para você assistir. Para cá. Abraçar o Lucas é difícil, cara. Não, é porque ele é muito amoroso aí. Fica aí. Prepare-se. Bem-vindos ao Quem é o Líder Misterioso? No episódio de hoje, vamos descobrir quem conquistou o coração de muitas pessoas da igreja. Dicas, risadas e um final surpreendente fica até o fim. Oi gente, paz. Hoje eu tô aqui para falar de uma pessoa muito especial. Essa pessoa, ela é muito engraçada, muito brincalhona, sempre entrando na zoeira junto. Mas a pessoa sempre traz uma mensagem edificadora para os nossos corações. Essa pessoa sempre se importa com a gente, sempre tá junto. Essa pessoa é um parceiro, né? Um irmão para nós. A gente nem sabe o que seria sem essa pessoa nas nossas vidas. Essa pessoa é muito importante. E uma referência de quem é essa pessoa, que essa pessoa todos os dias no acampamento acordava a gente com uma sirene que perturbava as nossas vidas, mas que foi uma benção. Hoje eu vou falar de uma pessoa muito especial pra gente, uma pessoa que se dedica muito a gente, uma pessoa que sempre busca se tornar melhor do que antes, uma pessoa dedicada a gente, né, ao nosso grupo, e a gente adora essa pessoa é muito importante pra gente. Essa é uma pessoa muito animada, muito divertida, que incentiva muitos jovens a continuar lutando e a vencer. Ela é uma pessoa muito alegre, muito divertida. Ela sempre está junto na brincadeira, na zoeira. Essa pessoa é muito legal, muito sociável, muito parceira e muito alegre. Essa pessoa é alguém muito especial. Ela é dedicada na vida com Deus. Ela é bem centralizada, séria e é engraçada muitas das vezes. E sabe ensinar. Eu fui liderada muitas vezes por ela e ainda sou. E hoje eu adoro ajudar essa pessoa. Quero continuar parte da vida dela, pelo que ela precisar. Eu estou aqui, pode contar comigo e desejo o melhor de Deus para a sua vida. A paz de Cristo. A pessoa que eu vou estar falando hoje, provavelmente vocês não conheçam, mano, porque ele fala o tempo todo assim, pô, mano, esse cara adora visitar a cafeteria. Ele tem uma fome de leão. Essa pessoa é muito especial e ele acabou de ser papai. Eu gosto muito dessa pessoa. Essa pessoa é maravilhosa. Essa pessoa, foi uma bênção de Deus, né? E eu agradeço muito a Deus por ter colocado essa pessoa na minha vida. E foi uma das melhores pessoas que eu já conheci. Essa pessoa, eu não tenho nem palavras para descrever. E eu desejo a ela tudo do bom e do melhor, que ela consiga realizar os sonhos dela, que ela tenha amor, carinho, paz, prosperidade e sorte de bênção na vida dela. Beijo! Agora o abraço foi completo. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Acho que vocês entenderam agora. Gente, deixa eu falar um negócio aqui, aproveitar que ele está aqui. O Lucas, durante muito tempo, ele me ajudou
eu fiquei com a Karina 15 anos na juventude, e quando a gente dividiu a juventude por teen, a gente tinha essa dúvida qual casal pegaria. O Lucas aceitou esse desafio junto com a Dedé, e eles fizeram um excelente, foram um braço para a gente na época, e até hoje eles continuam cuidando. Então, teve uma geração que já passou por eles, já devem estar grandinhas, deve estar até aqui já. Então, ele faz um trabalho muito excelente, porque o trabalho dele é um trabalho de transição. Ele pega na geração vida e entrega para os jovens. Então, esse período de cuidado e de ensino é o Lucas e a Dedé que fazem aqui na nossa igreja. Então, toda a honra para esse casal, para o Lucas, para a Dedé. E a gente sempre fala, eu e Karina, a gente sempre fala que o Lucas, ele tem uma coisa assim, que às vezes eu vejo em poucas pessoas assim, ele tem um coração muito grande, né, assim, não estou falando isso agora por causa do tamanho dele, não, mas ele sempre teve esse coração assim. É difícil tu ver o Lucas assim, o Lucas tá sem falar com fulano, eu nunca vi isso. Ele é um garoto assim que eu, desde novo aqui que eu peguei e comecei a trabalhar com ele, e ele continua com o mesmo coração, e toda a honra para você é merecida, mano, parabéns. Vamos lá, galera, que eu já atrasei. A Adriano já deve estar ali, já querendo me pegar. Vamos lá, gente. Agora a gente vai o momento de nossos dízimos e ofertas, né? Como a gente sempre diz, a obra de Deus, ela precisa dessa fidelidade, do amor de todos vocês, para que a gente possa estar sempre cumprindo as nossas responsabilidades como igreja, né? A responsabilidade não é do pastor, né? Como a gente às vezes fala. O pastor, ele administra, mas a responsabilidade é da igreja, do corpo. Então, convido vocês nessa noite a estar dizimando e estar ofertando na casa do Senhor. Obviamente, se vocês entenderem esse momento, se esse momento for realmente importante para vocês. Eu achei muito bonito que a André falou aqui sobre a semente, sobre o princípio, né? Sobre os princípios que acontecem no culto, o princípio da adoração, o princípio da palavra e o princípio da fidelidade. Então, se você quiser praticar o princípio da fidelidade e do amor, pega o envelope e esteja ofertando e dizimando conosco. Amém? Fica de pé aí, querido. E o Felipe vai estar fazendo a oração aqui, por favor. Amém. Vamos orar, irmãos? Amém. Obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer. Brothers and sisters, I want to welcome you back to life, back to the one that can make your next Gente, aproveitando agora, queria que vocês aplaudissem a Deus pela vida do Adriano. Ele vai estar trazendo uma mensagem para nós essa noite. Amém. Dentro aí do nosso... Nós estamos na campanha nova, né, agora, né? Vivendo o Sobrenatural. Boa noite, pessoal, tudo bem? Ih, foi fraquinho. Boa noite.
Hoje eu vou estar dando continuidade ao que a gente já vem falando nesses últimos dias sobre vivendo o sobrenatural. O pastor me fez o convite na terça-feira, né? Aí o engraçado que ele falou assim comigo, assim, ó, eu sempre gosto de falar como é que ele fala com a gente, ó, você vê com o diácono Rogerinho aí quem vai. Aí eu falei, graças a Deus que ele me deu opção dessa vez, né? Aí fui lá, mandei uma mensagem para o diácono Rogério. Aí o pastor falou que a incumbência é minha ou sua. Não dá, não. Falei, nossa, foi tão rápido ele. Eu falei assim, agora tem que ser eu mesmo, então, agora. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estava conversando com uma pessoa agora, e a pessoa falou assim, às vezes é tão fácil, né, quando a gente está lá de baixo, e falar de quem está lá em cima. Ah, você errou, você canta mal, você faz isso, você faz aquilo, mas quando sobe aqui em cima, dá uma tremedeira na perna, gente. Dá nervoso, você fica gelado. É para dar um anúncio, você já fica gelado. Você é chamado para orar, para ser orado, aniversariante, você começa a tremer. E aí a gente fala assim, e agora, o que eu faço? Não faz, vem, deixa isso quieto. Mas eu até falei com a pessoa, eu falei assim, isso acontece comigo todas as vezes que você me vê lá em cima. O único momento que eu estou mais tranquilo, gente, pode parecer que não, é quando eu estou tocando com a minha guitarra. Eu posso errar à vontade, eu nem esquento a cabeça, eu errei, mas parece que ela é o meu escudo, né? Parece que ela chega assim, fica muito boa assim para mim, mas é um porto seguro para mim. Eu estou me soltando um pouco mais, porque os meninos ficam falando assim, ó, pega a tua guitarra e vem aqui para frente e faz. Eu falei, eu não quero não. Aí hoje vocês viram, eu vim com uma dificuldade para cá, parecia ser fácil, mas quando eu vim para cá para ficar junto com o menino aqui, é difícil, esquisito para mim. Aí eu fico pensando assim, será que eu preciso viver o sobrenatural de Deus? Porque está difícil de eu fazer a obra de Deus? Ou está difícil de eu não fazer aquilo que a pessoa, ou que as pessoas querem que eu faça? Uma reflexão. Pensem nisso. E aí, como a gente está falando nessa temática, hoje o pastor trouxe uma mensagem pela manhã, muito boa, muito boa. Quem estava aqui pela manhã? Quem lembra sobre o que ele falou? Eu esqueci. Falou sobre quem? O primeiro milagre de Jesus, que foi transformar água em vinho. E ele disse que para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida, você precisa obedecer. E aquilo me chamou muito a atenção. Porque muitos de nós temos perdido algumas oportunidades simplesmente porque não obedecemos. Ou estamos brincando de obedecer. A gente finge que obedece. E aí a gente depois não sabe o porquê que muitas coisas acontecem. E porquê que a gente não consegue viver o sobrenatural de Deus. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, nós já comecei sério, né? Que daqui a pouquinho vai vir outras coisas aí. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que fica em Lucas 8:41. E essa mensagem é uma mensagem... Eu estou aqui nem um pastor, não está aparecendo ali, mas eu sei por que não está aparecendo ali. Porque eu coloquei algumas animações aqui na tela, aqui, e aí não dá para aparecer nos dois. Então, eu gostaria que vocês estivessem lendo comigo em uma só voz. 1, 2, 3. Então, o homem... cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho,
a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos. Ninguém podia curar. Ela chegou por trás dele, tocou na borda, imediatamente cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Contou e negasse. Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu. Quando a gente pensa nesse caso, é muito importante a gente analisar algumas questões nesse texto. E eu gostaria que você estivesse analisando comigo a questão aqui, ó. Primeiramente, eu trouxe até meu negocinho hoje, ó. 2 milagres entrelaçados. Quando a gente fala de 2 milagres, a gente fala de Jairo, tá? E uma mulher que não tem nome. Se intitula como uma mulher com fluxo de sangue, que está doente. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na cura dessa mulher e na filha de Jairo sendo ressuscitada. E aí, os dois, no final do capítulo, viveram o sobrenatural. Mas antes de viverem o sobrenatural, teve um processo nessa dinâmica. E essa dinâmica, esse processo, que muitas das vezes, eu e você, não conseguimos passar por esse processo. Porque nós somos pessoas impacientes. Diga, somos impacientes. Meu filho comprou um celular novo agora. E foi muito claro a mensagem que chegou para mim. Só vai chegar a partir do dia 14/10. Isso na sexta-feira. Porque de sexta-feira para cá eu já olhei umas 15 vezes aonde está o pacote. Por que eu não consigo esperar aquele anúncio aparecer? Porque já está lá a notificação. Toda vez que tiver uma atualização, há uma notificação no meu celular. Mas mesmo eu sabendo disso, eu olho. Expliquem por quê. Eu não sei. Não me perguntem. Tá? Eu sei. Ansiedade é um montão de coisa. Não consigo aguardar, mas eu não sei. Quando a gente pensa nesse processo, a gente pensa num homem, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais de Jairo, que está prestes a perder uma filha. E quando ele chega perto de Jesus de Nazaré, ele encontra uma solução. Mas o processo até chegar à casa dele é o que faz a diferença de viver ou não o sobrenatural. Muitas das vezes, eu e você não estamos conseguindo viver o sobrenatural porque simplesmente estamos vivendo um momento de eu quero isso agora. Eu quero isso amanhã. Mas Deus está dizendo para mim e para você, aguarde, quem sabe sou eu. Mas a gente quer sempre dar uma mãozinha. Que pena a gente querer dar uma mãozinha para Deus. Não tem condição, gente. É tentar reduzir a Deus a minha insignificância, a minha materialidade, o meu material, e coloco Deus nesse momento. Mas quantos de nós fazemos isso? Reduzimos a Deus ao nosso pensamento, ao nosso conhecimento, ao meu saber. E Deus é muito mais do que isso, meu irmão. É muito difícil acreditar nisso muitas das vezes, porque tem gente que estuda muito,
Mas por mais que eu estude, por mais que você estude, Deus será sempre superior aos meus conhecimentos, às minhas habilidades, às minhas atitudes. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele age no sobrenatural. E a partir desse momento, a gente começa a ter duas situações. Um homem chamado Jairo, que tem um posicionamento e uma atitude. Uma mulher sem nome, que tem um posicionamento e também tem uma atitude. E aí, o que seria o posicionamento? O posicionamento, olha só que legal, eu trouxe, porque é bem legal a gente entender sobre isso. Olha só que legal isso aqui, ó. A forma que você se apresenta, do jeito que eu me apresento, é um posicionamento. Isso também define a minha identidade. E muitas das vezes, a minha identidade é no que eu também defendo. E isso torna o meu posicionamento. Também, o posicionamento é a imagem que eu, Adriano, tenho na cabeça de vocês. Entenderam? Quando eu falo de atitude, a atitude é uma predisposição interna. Interna. Diga para você, atitude é interna. Aonde eu vou agir ou reagir. Isso também inclui os meus pensamentos, os meus sentimentos e também o meu comportamento. Quando a gente pensa na atitude, a gente pensa em alguns componentes, e esses componentes vai dirigir o meu comportamento, os meus sentimentos e os meus pensamentos. Quem esteve aqui na aula de emoções pôde perceber um pouco disso daqui. Por quê? Porque uma atitude que eu tenho pode gerar um conflito tão grande dentro de mim que aquilo pode desencadear em um trauma, em uma coisa mal resolvida, em uma briga e outras situações. Mas, por exemplo, você, vem cá. Ó, nem chamei pelo nome. Fica aqui, por favor. Você, vem cá, Gabriel. Ele eu chamei pelo nome. Fica aqui. Por que eu não chamei ela pelo nome? Porque eu esqueci o nome. Ponto 1. Segundo, porque o posicionamento que ela ocupa na minha mente, a imagem dela, que ela é mãe do meu guitarrista lá, Renanzinho. Que ela é esposa do Careca. E que eu sempre vejo ela sentada ali. É o posicionamento que ela ocupa na minha cabeça. O Gabriel não. O Gabriel tem o pai que trabalha não sei aonde, eu já sei onde que o pai trabalha, a mãe que está ali, que ele está namorando, está querendo casar, que toca violão, que está dando aula, que vai... Olha o espaço que ele ocupa na minha mente. Certo? Qual espaço, Karina, ela ocupa na tua mente? É a mãe? Ó, mãe da Camila. Nem sabia, tem mãe. Ah, precisa de microfone, não. Tá bom. Mãe da Camila. Esposa do diácono. Ó, a Karina já começou a ampliar o conceito. Quem é o Gabriel? A senhora. A cara dela foi muito engraçada agora, gente. Aí, só no... Nem sabe qual instrumento. Não, é.
É um negócio que toca ali e canta. É violão. É violão, é violão. E canta. Olha só. Tá vendo? Não, mas está tudo normal. Vocês estão entendendo por que eu estou fazendo isso? Agora, quem está aqui na igreja a primeira vez? Hoje, que tem algum visitante? É que eu estava lá em cima orando. Tem não? Segunda vez? Cadê? Quem sou eu? Hã? Não sabe? O que você percebeu hoje de diferente em mim? Nada. Não viu nada. Você estava aqui no culto? Não? Só vi hoje, mas hoje você me viu fazendo o quê? Hã? Apresentando a palavra. Ele nem me viu tocando guitarra, que eu vim para cá. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas ele nem me viu vindo para cá, porque senão, esse posicionamento eu poderia ter ocupado na mente dele agora. Eu posso ter mudado o posicionamento na cabeça de vocês na hora que eu fiz assim com a guitarra, ó. Passei com a guitarra aqui, ó. O pessoal deve ter passado assim, o que ele está fazendo? Eu já estou modificando, eu já estou criando uma nova imagem na cabeça de vocês sobre quem é Adriano. Aí cheguei aqui, o que o Adriano está fazendo ali? Aí alguns pensando assim, ó, deve estar se amostrando, deve estar fazendo isso. Aí começou um montão de conceito crescendo na cabeça. Gente, só quero dizer para vocês que isso é normal. Muito obrigado, como é que é o nome mesmo? Por isso que eu não ia saber o nome. Niedja, eu já ouvi, mas tá vendo? Como é que eu vou decorar o nome desse, gente? Obrigado, tá? Tá vendo, gente? Estou aqui há 5 anos e não sei o nome do membro. Obrigado, tá, Gabriel? Gabriel é o seu nome. Agora eu gostaria que vocês fizessem muito rápido e falassem o posicionamento da imagem que vai aparecer aqui. Gente, ó, calma aí, calma aí. Vai ser um pouco, talvez, engraçado ou não. Não se escandalizem, eu só trouxe para vocês entenderem o que um posicionamento faz na nossa cabeça, para depois a gente chegar lá no Jairo. Primeira imagem. Rápido. Próxima imagem. A próxima imagem. Próxima imagem. Próxima imagem. Próxima imagem. Gente, aqui está escrito Nike. E por que vocês falaram Nike? Associação. Aqui está escrito Nick. Tá escrito Nike, mas vocês viram o símbolo aqui, tá? Se lê Nike. Mas tá bom. Nike. Aqui embaixo, vocês, Adidas. Aqui está escrito Haddades. Parece até... Lá em São Paulo. Gente, eu não sei nem ler isso daqui. Essa que nem. Todo mundo... Sony. Skinny. Só que não. Essa daqui é bem engraçada, tá, gente? Rexona. Está escrito Roxana. Ball-Star. Alguém falou All-Star. Essa daqui eu acho muito engraçada. Johnson & Johnson. Aqui está escrito Jefferson. Aqui está escrito Jefferson. Isso daqui é para mostrar o que o posicionamento faz na nossa mente, meu irmão. A gente começa a associar o posicionamento de algum produto, alguma marca, de uma pessoa, e essa marca, esse posicionamento é tão forte que pode estar errado. E você segue. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Tem pessoas na nossa vida que têm um posicionamento tão forte que está errada, mas eu continuo seguindo o posicionamento dela. Eu não tenho a capacidade de parar e falar, gente, é Jefferson. E a pessoa vai dizer assim, é Johnson & Johnson. Você não, está escrito Jefferson. É Johnson, então tá bom, é Johnson & Johnson. Acabou.
Cuidado com algumas pessoas que têm um posicionamento muito forte e muda a tua cabeça. Para que a igreja? Para que servir a Deus? Para que cantar? Para que fazer obra? Para que falar os homens têm que cuidar da saúde? Isso não precisa. Deus é muito maior do que isso. Mas Ele colocou eu e você aqui na terra para dar procedimento e proceder com as coisas que Ele confiou a mim e a vocês. Agora, quando a gente fala de atitude, essa questão de mudar o comportamento é muito legal. Coloca a primeira imagem aqui. A distância entre sonho e conquista se chama atitude. Se você tem um sonho e se você quer conquistar esse sonho, tenha atitude, meu irmão. Se você não tiver atitude, desculpa, vai ficar difícil, mesmo com Deus passando do teu lado. Mesmo com o Espírito Santo soprando no teu ouvido, não faça. Mesmo a oportunidade única, e você não tem atitude, você se perde por conta disso. Se você tiver um pouquinho de atitude, você vai ser como esse peixinho aqui, ó. Eu gosto muito dessa imagem. Essa imagem mostra que tem várias pessoas dentro de um mesmo local e poucas têm atitude de mudança. Isso é muito importante para mim e para você. Isso tudo que eu só abri aqui é só para começar a falar um pouco de Jairo. Quando eu falo de Jairo, eu falo de um homem que era um dos principais da sinagoga. Ele tinha esse posicionamento, aonde ele passava, as pessoas reconheciam quem era Jairo. O nome dele significava Deus ilumina. A atitude dele, com todo o posicionamento de se prostrar diante do Jesus Cristo que passava ali, foi algo que foi inusitado para algumas pessoas. Como que esse homem, um dos principais da sinagoga, está se prostrando diante de outro homem? Ele não precisaria fazer isso, ele precisaria só dizer: eu mando e você obedece. É assim que as pessoas de posicionamento querem fazer. Eu mando e você obedece. Mas quando eu tenho um posicionamento, que não é errado ter posicionamento, e me posiciono da maneira correta, eu me prostro quando tem que se prostrar, porque eu recebo muito mais rápido se eu for orgulhoso. Jairo entendeu isso, e quando ele se prostra, ele consegue entender que mesmo com a posição dele elevada, perante ao que ele queria, não valia de nada, que era a cura da filha dele. Mas tudo bem, esse camarada é bem tranquilo. E quando a gente pensa ele se prostrado, ele assim prostrado, a gente começa a entender que uma fé verdadeira não respeita cargos. Ela se ajoelha diante do poder de Deus. Não interessa o que eu possa ou não fazer com o meu dinheiro, com o meu conhecimento, mas dependendo da situação que eu estou vivendo, eu preciso dobrar meu joelho e falar: Deus, Espírito Santo, vem até mim, porque eu sozinho não consigo mais. Meu dinheiro não vai adiantar, meus conhecimentos não adiantam. É por aí. Mas quando eu entendo que mesmo com o meu posicionamento, eu ajoelho, sabe o que acontece? Eu recebo. E aí a gente vai começar a entrelaçar agora um pouco a questão do posicionamento com a atitude. Quando a gente fala de... Pode passar, Mateus, por favor. Quando a gente fala um pouco dessa influência de Jairo, a gente fala que ele tem uma atitude. Ele tem urgência e ele tem uma interrupção divina.
E aqui começam algumas questões. Por quê? Porque o camarada chega, se prostra, um dos principais da sinagoga, vai lá, fala assim, agora ele vai me ouvir. E aí, o que acontece com ele? Quando Jesus diz assim, estou indo até a tua casa, e ele começa a andar, vem uma interrupção divina. E ela começa a partir assim, ó, nesse versículo aqui, ó. Desculpa, pode passar. A filha de Jairo, vou entrelaçar agora, 12 anos de vida, nomeada e respeitada à beira da morte. Aí depois a gente tem a mulher do fluxo de sangue. 12 anos de sofrimento, anônima, rejeitada, desesperada por uma cura, esperando o milagre de Deus acontecer. Aí eles têm algo em comum. Ambos têm fé. Ambos buscam ao mesmo Jesus. E ambos encontram esperança na hora de buscar. Então a gente vê situações diferentes, mas com o mesmo propósito comum. É isso que acontece dentro da igreja, meu irmão. Quando chega aqui, nós somos pessoas totalmente diferentes. Pessoas que vai chegar amanhã, tem que levantar. Quem acorda mais cedo aqui? Que hora que quem acorda mais cedo aqui? Fala aí o horário. 3. Aí, meu Deus, tem que terminar o culto no horário. 3. 4h30. 4h30. Gente, que isso? Estou começando a ficar... 4 horas. Eu acordo tarde, então. Depois que vocês começaram a falar isso, quando eu acordo 6 horas, eu já acho cedo demais para mim, gente. Gente, 6 horas é cedo para mim. Não me julguem, por favor. Eu começo a trabalhar às 8 e meu trabalho é em Caxias, é pertinho, tá? Então dá tempo. Mas olha só, mas estamos todos em um propósito comum. Amanhã eu também levanto 6h30, 6h40, aí o relógio desperta de novo. 6 horas, meu relógio desperta as 5 vezes. Até eu levantar, aqueles 5 minutos. A Érica briga comigo. Alguém faz isso ou só eu? Gente, é muito gostoso. Tá vendo como é que a gente está começando a compartilhar pontos comuns? Mas quando a gente começa a compartilhar esses pontos comuns, que é levantar cedo, outro levanta aqui, mas hoje estamos no mesmo local, que é buscando a presença de Deus, o ouvir de Deus na nossa mente é muito bom. E eu venho para cá, começo a adorar a esse Deus, ponto comum. Eu oro junto. A irmãzinha que estava orando lá em cima com a gente lá, e mandando ver na oração, e a gente, amém, amém, muito obrigado. Aí daqui a pouquinho ela começou a falar do líder, eu falei, é comigo. Ela está falando de mim agora. Aí falando dos músicos, aí os músicos devem ter pensado, é comigo, agora é comigo. E agora com as vozes, com as vozes, agora. Abençoa o pastor, graças a Deus, saiu da gente, foi para o pastor. Mas a gente está compartilhando um bem espiritual comum. Isso é muito importante a gente entender. E para esse bem espiritual comum, significa que cada um de nós, mesmo dotado com todas essas separações de acordar 3 da manhã, Deus abençoe rica e abundantemente a vida de vocês. Coloca aqui para mim, Mateus. Tem que estar entrelaçado com uma ação que gera uma motivação. Agora, a ação de acordar e ter motivação para esses horários, ou todos esses horários, é legal, porque eu preciso pagar minhas contas. Eu preciso, como o diácono Rogério falou, ilustrar meu carro. Eu preciso comprar minha roupa na Shein. Eu preciso colocá-la no carrinho, pelo menos, e trabalhar o mês todo para comprar. É motivação. Mas quando eu também venho para a igreja, eu tenho uma motivação de receber a palavra de Deus, e essa palavra que vai me trazer cura. E quando vai me trazer cura, a gente significa que estamos vivendo um sobrenatural de Deus. Só que nós, com todos esses aparatos aqui, a gente começa a dar tamanho de doença. Tamanho de sobrenatural de Deus na minha vida. Eu tive um sobrenatural de Deus na minha vida.
Quinta-feira, estou em casa trabalhando, meu filho chega correndo e fala assim, acabaram de levar meu celular, pai. E a pergunta para ele foi, como você está? Estou bem. Gente, foi o sobrenatural de Deus para mim. Porque quantos de nós estamos ouvindo, aí tem alguns colegas nossos aqui que trabalham na rua, e veem que assalto termina em quê? Morte. Quantos jovens que a gente vê morreu porque não quis entregar o celular, ou porque entregou o celular, e mesmo assim foram lá e mataram. E quando meu filho chegou em casa, eu falei, graças a Deus. Quando a Érica me ligou que estava no trabalho, eu falei, deixa eu resolver algumas coisas aqui. E a Érica desesperada lá, irmã Vassoura, eu quero saber o que está acontecendo, o que está acontecendo. E a gente, calma, está tudo bem, ele está bem. Aí ela acalmou. Estão vendo que isso também é viver o sobrenatural de Deus? Estou com febre e fui curado ou curada. Isso é viver o sobrenatural de Deus. Estou com uma doença que não tem cura, só Deus, e ele é curado, ela é curada. É o sobrenatural de Deus. Lembra que eu falei no início que a gente tenta resolver com Deus e colocar ele dentro de uma caixinha do jeito que eu quero? Gente, Deus não está nem aí se você está com febre, que se você está com câncer. Ele vai agir do mesmo jeito. E a gente fica dando tamanho para a doença. Aí a irmãzinha que é curada de uma dor de cabeça. Ai, graças a Deus, meu irmão, fui curado de uma dor de cabeça. Tomou Doril. A dor sumiu. As pessoas não conseguem atrelar isso a um sobrenatural de Deus, meu irmão. Arrumei um emprego. Qual é o emprego? De faxineiro, sobrenatural de Deus. Mas eu queria de diretoria. O que você tem para ter diretoria? Eu não tenho nada. Então, meu filho, Deus agiu mesmo na tua vida. Pense nisso. A gente fica banalizando o sobrenatural de Deus, as situações gigantescas. Mas o sobrenatural de Deus, na minha vida, tem um negócio que eles dizem que tem aqui no joelho, aqui. Joaninho, não, né? Joanete. Como é que é o nome? Quem tem? Joanete, quem tem sabe. O sobrenatural de Deus é quando você sobe aqui em cima e você está assim, ó, e de repente do nada você está que nem eu aqui, jogando para lá, jogando para cá, e está todo mundo, o sobrenatural de Deus está na minha vida. Isso é o sobrenatural de Deus. E quando eu penso no sobrenatural de Deus, eu penso na questão dessa mulher, que essa mulher simplesmente vem, pode ir, Mateus, entende que a cura não é só para quem tem nome, a cura é para quem tem fé. E quando eu penso nisso, eu penso da seguinte maneira: uma mulher enferma e excluída totalmente da sociedade. Aquela mulher havia 12 anos que não estava vivendo daquele sangramento, aquela frustração, hemorragia, ela estava esgotada, e os médicos já tinham feito tudo e nada mais acontecia. E aí ela ouve dizer que alguém iria passar ali, poderia curá-la. Mas antes disso, antes dela receber a cura, ela simplesmente teve uma situação, pode passar, Mateus, que era a dor física. Depois também ela teve a dor do isolamento espiritual. Porque está pensando que ela podia sair para congregar? Quantos de nós já deixamos de vir à igreja por conta de uma dor de barriga? Uma dor de cabeça, o joelho está doendo, o meu fica assim, creque. E eu falo, não dá, está doendo, não vai dar para chegar até a igreja, será? E a gente tem esse isolamento, e a gente acaba tendo essa questão da exclusão social, que no caso dela era muito pior, porque naquela época eles saíam, ficavam separados, e depois que passava aquele tempo do sangramento, elas voltavam à sociedade. Só que essa mulher ficou 12 anos sem ver as pessoas, receber um abraço das pessoas, sem congregar com os irmãos espirituais e sentindo dor física. Aí a gente pensa, o que essa mulher teve? Mais do que sangrar, ela estava morrendo por dentro,
Porque não tinha ninguém que percebia o que ela sentia. E quantas das vezes eu e você estamos morrendo por dentro e ninguém consegue ver, porque quando eu me corto e estou com algum sangramento, as pessoas veem, mas quando está sangrando por dentro, ninguém vê. E muitas das vezes, eu e você não temos coragem de falar que está sangrando, que está doendo por dentro, porque a gente fica mascarando isso. Então é muito importante eu entender sobre isso. E aí, essa mulher tem uma fé que rompe barreira, e ela também tem um toque, que esse toque é libertador. E aí, quando a gente pensa nisso, Lucas vai dizer que ela chega por detrás e toca em Jesus. E esse toque que faz toda a diferença. Porque primeiro ela precisou se posicionar e romper todas as barreiras que ela teve durante 12 anos, porque olhavam para ela e diziam, essa mulher é impura. Ela não poderia, mas ela rompeu a barreira com esse posicionamento totalmente negativo, com uma atitude máxima, e tocou. E aí, meu irmão, que é legal, quando ela toca, ela rompe a multidão. Quando ela rompe essa multidão, ela toca, e ela começa a sentir o sobrenatural de Deus. Quando ela sente o natural de Deus, o sobrenatural de Deus, porque foi liberado virtudes de Jesus Cristo para ela, ela começa a viver diferente, meu irmão. Olha o processo que eu preciso passar. Eu preciso romper uma multidão, muitas das vezes. Eu preciso tocar, porque eu preciso receber, para que eu seja diferenciado na obra de Deus. Porque o sobrenatural não é ativado por presença, mas por fé, meu irmão. E aí, quando ela recebe essa diferença, essa mulher é curada no corpo, na alma e no espírito dela. E quando ela é curada no corpo e na alma e no espírito dela, a cura física começa a aparecer. Como que acontece isso? O corpo dela é sarado. O corpo dela, a visão, a audição, o olfato, tato, paladar, começa a se regenerar com aquele toque. Depois disso, a alma dela também começa, porque os pensamentos, a vontade, a consciência, a razão, volta, e aí o espírito é tocado de tal maneira, que aí se completa totalmente o propósito de Deus na vida daquela mulher, porque nós somos dotados de corpo, alma e espírito, mas muitas das vezes a gente só dá vazão ao corpo. Muitas das vezes a gente só dá vazão ao espírito. Muitas das vezes a gente só dá vazão à alma. Quantas pessoas aqui estão sofrendo na alma, com sentimentos amargurados, doendo tudo? Mas isso pode mudar hoje, porque o sobrenatural de Deus é na minha vida e na tua vida, independente de qualquer situação. Mas eu preciso me posicionar e eu preciso ter atitude. Ah, que bonito, essa mulher foi curada da hemorragia instantaneamente. Essa mulher foi restaurada. A identidade dela, quando Jesus chama ela, filha, você se curou, fique tranquila. E a paz começa a ser completa na vida dela. Por quê? Ela não precisou fazer o ritual que era obrigado. Que mesmo depois de curada, tinha que levar 2 pombinhos, tinha que fazer isso, esperar mais tantos dias. Isso não precisou, porque ela recebeu instantaneamente a cura. E nessa noite você pode receber a cura instantaneamente, meu irmão. Porque Jesus não cura
somente, mas Ele quer te chamar de filho. Quem aqui está disposto, disposta a ser chamada de filho nessa noite, gente? Ser filho é muito bom. Eu falo com meus filhos: filhos, se vocês soubessem, vocês arrancariam meus olhos. Vocês que não sabem pedir, porque a gente faz. Quem é pai aqui sabe o que a gente faz. Mas, gente, cadê o Jairo nessa história? A filha dele está morrendo. E o pior de tudo, ele vendo tudo isso acontecer, a palavra de Deus diz o seguinte, que chega alguém e fala: não perturbe mais o mestre. A sua filha morreu. Gente, eu fico imaginando, sou eu, como deve ter ficado Jairo. Se sou eu ia falar assim: minha filha morreu por causa dessa mulher. Por que ela estava 12 anos? Minha filha ficou doente agora, só tem 12 anos. Essa mulher já estava 12 anos, era para ter morrido. E não morreu. Pensamento do ser humano é esse, tá, gente? Mas a palavra de Jesus Cristo para Jairo foi: não se preocupe, creia somente. Gente, essa é a diferença. Quando você recebe uma palavra de Deus, e que você ouve lá no teu sentimento, na tua alma, dizendo assim, ó: creia somente. E a palavra de Deus diz que vai Jairo junto com a comitiva, junto com Jesus Cristo, e quando chega lá, a filha está morta. Mas Jairo está assim: eu recebi a palavra, creia somente. E quando Jesus chega lá, encontra realmente a filha dele morta. E as pessoas rindo, porque a palavra de Jesus Cristo foi: ela dorme. Ela só dorme. E nós, novamente, na nossa pequenez de ser humano, não, ela morreu. E começam a rir da palavra. E quantos vão rir quando você ouve, está passando por uma situação e alguém diz assim, ó: desiste, não dá certo mais. E você recebeu a palavra: eu preciso crer somente, porque foi isso que aconteceu. E quando as pessoas começarem a rir da sua situação, da sua desgraça, eu não gosto muito disso não, mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Jesus Cristo, falou assim, ó: tira todo mundo, essas pessoas não podem ficar aqui. E Deus faz isso mesmo. Se você está passando uma situação hoje, que as pessoas estão rindo de você, saiba que Deus vai tirar essas pessoas, gente, para Ele completar o milagre. E deixa elas irem. E quando saiu, a palavra de Deus diz, é o que eu mais gostei, pegou na mão dizendo: levanta-se, menina. E aí a palavra diz: o espírito voltou a ela, logo se levantou. E aqui essa parte aqui, que é que todo crente gosta. Jesus mandou que dessem o que comer para aquela menina. Eles fizeram, foi festa, meu irmão. E é isso que vai acontecer quando o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Vai ter festa, vai ter festa, vai ter comida, coma mesmo, faça festa. Eu fui no aniversário assim, que estava marcado, a pessoa quase morreu na semana, deu testemunho aqui. E depois ela foi fazer festa. Tinha um montão de gente na igreja comendo churrasco e fazendo isso. É isso que tem que acontecer, meu irmão. A cura vai chegar. E quando ela chegar, faça festa, pula, grite, mostre: o Senhor me disse, aquietai-vos, vai acontecer. Eu esperei, continuei, e agora eu estou fazendo festa. Não venha reclamar. E não convida quem está rindo, não.
Deixa ele de fora. Porque senão ele vai querer comer do manjar que não foi preparado por ele. Foi preparado por Jesus Cristo. E muitas das vezes a gente não tem coragem de dizer não. Diga para essas pessoas que não acreditam no mesmo Deus, que pode te curar, que pode fazer você viver o sobrenatural, que de você não preciso. Porque eu preciso de pessoas que entendam o mesmo Deus que age na febre e age no câncer. E eu estou falando dos dois extremos, porque uma febre, muitas das vezes, a gente não leva em conta, mas uma febre pode matar. Tanto que a sogra de Pedro foi curada de febre. Estava à beira da morte. E um câncer é o que assusta a gente. Mas só quero que você lembre, se o Senhor disse para você, calma, simplesmente crê que a salvação vai chegar na tua vida. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Gente, vamos ficar de pé. Eu não sei se você conseguiu pegar a mensagem que Adriano foi muito feliz em falar várias coisas aqui. Eu peguei várias chaves aqui, mas que você carregue no teu coração. Porque uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? Que para que o sobrenatural venha entrar, nós temos que tirar a incredulidade do quarto. Então, às vezes, a gente quer conviver com os incrédulos. E ele acabou de falar aqui, Deus vai tirar os incrédulos. Deus vai tirar os incrédulos, aqueles que riem, que não acreditam. E o quarto é o lugar da intimidade. Só tem que ficar ali aqueles que têm fé, que comungam da fé, que acreditam, que creem no seu sobrenatural que vai acontecer. Deus vai fazer. Você tem que crer até o final. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Mas talvez a parte de tirar a credulidade do quarto seja tua. Então, seja o momento de você tirar os incrédulos do quarto. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por o tempo que nós vivemos com o Senhor aqui, nesse lugar, pelos louvores, por tudo que a igreja está preparando, com projetos, e pela palavra que foi ministrada. Pai, que ela encontre um lugar, uma terra fértil no nosso coração, e que ela venha gerar frutos, e que o fruto seja, Senhor, o seu sobrenatural nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que nos veem, que nós possamos levar, Senhor, essa palavra, essa fé, essa atitude, esse posicionamento para onde nós estivermos, Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes da Tua palavra. Que não seja, Senhor, para daqui a um ano, mas que seja para hoje, para amanhã, para quando você sair daqui, com essa palavra quente no seu coração, pratique-a. Não seja só um ouvinte, querido. Porque a fé, ela começa na sua prática, e na sua atitude, e no seu posicionamento. Pratique agora. Não fique esperando o tempo ideal. Que seja você aquele que vai levar o evangelho para dentro da sua casa. Que seja você que vai levar o evangelho para os seus filhos. Que seja você que vai levar o evangelho para o teu ambiente de trabalho. Que seja você aquele que vai ser usado por Deus nessa semana, porque nós vamos ter a melhor semana das nossas vidas. E que essa noite ela possa gerar muitos testemunhos aqui nesse altar, para engrandecer o nome do Senhor, pela palavra que Ele derramou sobre nós. Com o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, esteja conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido! Uou!
era tristeza se verá.